Paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos, amém? Nós estamos hoje no dia 4 de setembro, já, né? Estamos caminhando e com a campanha de missões nacionais que estaremos dando início à campanha esta noite. E por isso convocamos aos amados irmãos a já estarem orando pelo ministério de missões dessa igreja, orando por todas as programações e as atividades que teremos durante este mês, onde estaremos em mobilização, né? Uma grande mobilização de evangelização nacional. Amém? E com isso queremos conclamar os irmãos. A irmã Alessandra esteve na sexta-feira já trazendo essa palavra aos irmãos. No dia 7 de setembro, nós estaremos aqui com uma mini vigília de oração. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós estaremos unidos nessa grande campanha de oração em prol da nossa pátria. Nós já estamos em uns 7 dias, hoje é o 4º. A nossa irmã Renilda tem colocado sempre nos grupos o pedido de oração e a mensagem de reflexão. Eu creio que a nossa igreja vai estar fazendo com mais intensidade depois do dia 7. Mas nós queremos contar com a presença dos irmãos aqui no templo, onde daremos início a essa vigília às 12 horas. Estaremos encerrando às 18 horas. E depois nós teremos aqui com um coffee break, dando aquela descansada e retornando para o culto da noite, onde o Senhor continuará falando aos nossos corações e continuaremos orando pela nossa pátria, nós que estamos vivendo esse momento político e que precisamos estar orando por aqueles que o Senhor estará, né, escolhendo, porque o Senhor ele já sabe quem são, mas que possamos pedir para que Deus direcione a cada brasileiro a tomar a decisão certa no momento ali do voto. Nós queremos neste momento também falar aos irmãos. Nós estamos com alguns irmãos que não estão aqui hoje à noite, pela manhã. Como os irmãos souberam, ontem o pai da nossa irmã Elisângela veio a óbito na sexta-feira, na madrugada, e hoje está sendo sepultado. Nós pedimos aos irmãos que continuem orando por a família enlutada, para que o Senhor possa estar dando o consolo necessário a cada coração. Amém? Para isso, eu gostaria que mais uma vez os irmãos se colocassem de pé, e nós vamos estar fazendo esse momento de oração por essa família. Estaremos fazendo também oração pelo Ministério de Missões, por toda a organização, por todas as atividades que faremos aqui durante estes dias. Amém? Grande Deus, diante de Ti estamos nessa hora e queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diante de Ti estamos agora e queremos neste momento, Senhor, interceder em favor da Tua filha, a irmã Elisângela, em favor dos seus familiares, ó Deus, que estão, ó Deus, neste momento, Deus, dando a Deus a despedida, Senhor, do seu patriarca. Queremos nessa hora te pedir, Santo Deus, Tu sabes como se encontra o coração de cada um deles. Como humanos, Tu sabes, Senhor, a dor que a perda nos traz. Mas neste momento nós queremos pedir, Santo Espírito de Deus, consola-os nesta hora. Traga o consolo necessário. Traga paz ao seu coração. O Senhor, Pai, que tem, ó Deus, acompanhado a Tua filha com o seu pai durante todos esses dias. Eu creio que como, Senhor, filha Tua e missionária que é, ela não deixou de testemunhar do Teu amor e proclamar que só Jesus Cristo salva. Queremos agora crer, Senhor, que Ele, Senhor, nos últimos minutos, Ele tenha entregado a sua vida ao Senhor. E queremos, ó Pai, agradecer por isso. Deus, neste momento, Tu que conheces, que sondas o nosso coração,
nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. E, ó Deus, continua fazendo a obra agora na vida daqueles que ficaram. Continua salvando, resgatando, firmando, fortalecendo em Tua presença. Oramos também em prol da campanha de missões nacionais. Ó Deus, que inicia hoje aqui na Tua igreja. Nós oramos em prol deste ministério. Ó Deus, a Tua filha Renilda e o irmão José Francisco e toda a sua equipe. Continua, Senhor, enchendo os Teus filhos do Teu Espírito, dando a direção, sabedoria para todos os projetos e atividades que serão realizadas na Tua igreja, nessa comunidade, durante este período de campanha de evangelização. Deus, desperta o Teu povo, a Deus, a entender a responsabilidade que temos como cristãos de testemunhar que só Jesus Cristo salva. Agora, Pai, me coloco como instrumento em Tuas mãos. Tu sabes como está, Senhor, a Tua serva. Tu sabes das minhas debilidades e fragilidades. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa força. A Tua palavra nos diz que é o Senhor que fala por nós. Aqui, Senhor, eu me coloco como, Senhor, instrumento em Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia, no texto que é o texto básico da nossa divisa. Esse texto que nós já trabalhamos na campanha de missões estaduais. E quero crer que o Senhor, Ele tem feito um trabalho todo especial com a vida de todos os batistas este ano. Que nós, só num ano, nós trabalhamos com a mesma divisa 2 vezes. E com a ênfase que é a mesma, não é diferente. A campanha de missões estaduais foi: frutifique, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a campanha de missões nacionais vem com a mesma ênfase. Frutifique, só que agora o quê? Anunciando que Jesus Cristo salva. Amém? Frutifique, anunciando que Jesus Cristo salva. O irmão Maurício colocou aqui esse slide, e eu quero, antes de iniciarmos, dar uma ênfase a essa campanha, que é a campanha de construção, que nós estamos. Alguns irmãos já estiveram lá nas salas, já puderam dar uma olhada. E essas salas nós estamos com o projeto, né? Com o objetivo, com o alvo, de em outubro, essas salas estarem prontas, os banheiros estarem prontos, que dá acesso lá às salas, lá na quadra. E estamos também com a nossa saída emergencial, porque é uma necessidade que nós temos para a quadra. Porque aqui para a igreja nós temos essa saída emergencial, mas para a quadra nós não temos, necessário. Né? Estou aqui com o irmão Francisco, que sabe dessa necessidade. Então, urge essa necessidade para a igreja. E essas salas, o objetivo delas é que nós estaremos presenteando a nossa igreja, nós que estamos para completar mais um ano de estabelecimento aqui. E qual é o objetivo, qual é o projeto? É de termos aquela sala para oferecer ao Ministério de Terceira Idade aulas de pilates, é termos aquela sala para oferecer a nossas mensageiras do rei e a nossa comunidade, nós estarmos tendo aula de balé e outras atividades mais que será possível enriquecer não só o trabalho dessa igreja, não só o projeto social dessa igreja, mas também as atividades que estão linkadas a esse projeto social que nós realizamos pela escola. E aqui, como gestora da escola, eu quero falar aos irmãos, o trabalho que nós temos desenvolvido aqui tem sido um trabalho que não deixa de ser um trabalho missionário.
não deixa de ser um trabalho evangelístico. Os irmãos que têm nos acompanhado nas redes sociais podem observar o trabalho, que não é só voltado à educação. Nós temos buscado implantar valores nas crianças, desde os menores aos maiores. E eu quero que os irmãos estejam orando por nós. Queridos irmãos, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. Ontem, o Ministério de Louvor da nossa igreja esteve em uma das nossas igrejas filhas, a Igreja Batista Ebenezer, ali em Itapuã, que está iniciando hoje, né, o mês da juventude, o mês dos jovens e adolescentes. Eles colocaram início, começaram ontem. E o tema deles é maravilhoso. O tema deles é: não vos conformeis, desconforme-se. Vivendo em um novo século 21. Jovens desconformando-se com esse novo viver. Nós que estamos hoje vivendo um mundo com tantas ideologias, com tantos conceitos que têm adentrado e que têm atingido, conceitos esses que nós, como educadores, temos tido assim, um embate na sala de aula, com meninas de 12, 13 anos, com conceitos totalmente feministas, marxistas, e que tem trazido uma dificuldade muito grande. Meninas que têm irmãos, buscado trabalhando, focando. Então, o nosso trabalho, ele não deixa de ser missionário. E por isso eu conclamo vocês a orar por essa casa, a orar pelas nossas vidas, a orar pela nossa equipe. Nós temos tido dificuldades aqui, já dos menores, com algumas dificuldades que nós temos, e nós queremos colocar isso diante de vocês, para que vocês estejam orando. Essa casa aqui essa extensão da igreja, que é a escola, tem servido a essa comunidade, dando um apoio social de muitos dos pais, com fator aquisitivo baixo, que não tem com quem deixar os seus filhos, e tem nessa casa um lugar seguro de proteção, onde os filhos têm ensinamento e os filhos têm valores de cristãos. Então, nós queremos orar por vocês. Tudo isso é projeto. Tudo isso nasceu do sonho do pastor Pereira. Tudo isso nasceu do sonho dessa igreja, em que esse projeto foi construído. E está ficando cada dia mais amplo. Porque tem hora que a gente fica aqui e falta espaço para a gente colocar crianças. E Deus tem, assim, nos usado para o louvor da sua glória. Mas tudo isso é porque existe uma igreja que ora por nós. E existe uma igreja que trabalha em nosso favor. Então, os irmãos, estejam em oração por essa campanha e estejam abraçando, contribuindo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Nós vamos para a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo o texto, João 14:6, que diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu iniciei aqui falando com os irmãos, nós estamos vivendo um tema. Esse tema, só Jesus Cristo salva, foi um tema trabalhado pela Junta de Missões Nacionais há alguns anos, há mais de 10 anos atrás, e que agora a Junta de Missões Nacionais sente a proposta, a necessidade de hoje, nós brasileiros que temos já enfrentado aqui no nosso país, estava falando aqui agora com os jovens sobre alguns cristãos fora, né, em outros países que têm enfrentado dificuldades e que para eles não se apegam em templo, eles não se apegam à estrutura, aonde eles têm oportunidade de estarem se reunindo para orar e para adorar ao Senhor e para estar em comunhão
ali eles são. E o irmão trouxe para a gente essa reflexão da dificuldade que a pandemia nos trouxe. Que com a pandemia, o que ocorreu? Muitas pessoas se sentiram mais tranquilas de estarem adorando de casa, mas muitos também se esfriaram na fé. Muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus. E isso trouxe um impacto muito grande. Ele falou: minha irmã, muito mais que a morte, os malefícios que a pandemia trouxe para a igreja foi muito maior. E eu concordo com ele. Principalmente para a vida espiritual de muitos irmãos. E quando a gente vê e percebe a proposta trazida pela junta de despertamento para a igreja, é que em cada estado brasileiro, leis já estão sendo implantadas, e essas leis, irmãos, estão trazendo hoje dificuldades para que nós preguemos o evangelho com a mesma facilidade que antes nós pregávamos. Antigamente nós tínhamos, na minha época que eu me converti, a gente saía para evangelizar todos os domingos, à tarde, com facilidade. Não sei se o irmão Francisco lembra dessa época. Os irmãos aqui que têm mais tempo de evangelho, não sei quantos lembram. E não tínhamos dificuldade para as pessoas abrirem a porta e atender-nos e ouvir a falar do evangelho. Verdade ou não é? As pessoas tinham mais espontaneidade para isso. Eram mais receptivos a essa abertura. Hoje, o que nós temos visto é que as pessoas hoje estão mais o quê? Fechadas. A nossa sociedade hoje está mais fechada. E em alguns estados, o que é que tem acontecido? Leis estão sendo criadas, impedindo que esse processo de evangelização, que antes realizávamos, ele continue. Então, hoje, como cristãos, nós estamos tendo dificuldade de como pregar o evangelho, como anunciar o evangelho como antes realizávamos. E com isso, o que é que tem acontecido? As igrejas têm perdido a sua prática de evangelização. As igrejas têm deixado de evangelizar. A gente não vê mais os irmãos naquela campanha de sair, nós vamos sair e vamos evangelizar. Hoje a gente consegue fazer visitação. E para fazer visitação, você tem que ter o quê? Já prévia aceitação da pessoa, para a casa que você vai visitar. Existem leis hoje que você não pode mais pregar em praça pública. Já tem estados que já estão com leis implementadas com essa proibição. Então, qual a proposta, qual o objetivo? O que é que nós, batistas brasileiros, estamos querendo nessa campanha? Está novamente enfatizando a igreja de quê? De que é preciso continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Os meios, a maneira, as ferramentas, Deus vai nos dar. Deus, Ele vai falar ao coração de cada um de nós. E vai nos dar as maneiras. Mas o que nós estamos percebendo, que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, é que o cerco está se fechando. Assim como em alguns lugares é difícil proclamar o evangelho, aqui no nosso país, em alguns estados, irmãos, o cerco está se fechando. E com isso, como cristãos, qual a postura que iremos tomar de agora em diante? Com isso, com as coisas que têm acontecido, com as leis que têm sido implantadas, eu vou me calar? Não. Lembro-me que na sexta-feira a irmã Alessandra aqui, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, em Atos, nós vimos uma igreja que, após o Senhor Jesus ascendesse ao céu, foi cheia do Espírito Santo,
ali na descida do Pentecoste, e eles, atendendo a ordenança do mestre, começaram a testemunhar em Jerusalém. E ali eles começaram a ministrar a palavra. Mas quando as coisas começaram a ficar apertadas, que eles começaram a ser perseguidos, o que aconteceu? A igreja se dispersou. Mas a igreja se dispersou ficando calada? Não. Aonde eles foram, aonde o Espírito os direcionou, a palavra de Deus nos fala que eles não deixaram de falar que Jesus é a salvação. Eles não deixaram de testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que só em Jesus Cristo há salvação. E nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. E hoje, o que chama muita atenção é que um crente que hoje não dá testemunho, um crente que não tem hoje o prazer de anunciar a salvação em Jesus, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada. Ele está perdendo a essência do Evangelho. Porque quando a gente lembremos aqui de quando nos convertemos. Quando você se converteu ao Senhor, qual é o desejo que você tinha no seu coração? Irmão Francisco. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso desejo, irmão, ardente é de que todo mundo conheça Jesus. E a nossa sede, nós ficamos famintos, eu digo faminto mesmo, e sedentos em falar de Jesus a toda e qualquer pessoa da nossa família, porque a gente não quer perder um. A Bíblia diz assim que Deus não tem prazer em que nenhum filho se perca. Quando eu entendo que Jesus Cristo é a única salvação, o desejo que eu tenho no meu coração é o mesmo. Eu não quero que ninguém se perca. E principalmente aqueles que são próximos a mim, principalmente os do meu ciclo familiar e de amizade. E aí com todo mundo que você se encontra, a única coisa que você consegue falar é de quem? Jesus. Você só fala de Jesus. É tanto que as pessoas chegam até a falar assim, você não tem outro assunto não? Você só consegue falar de Jesus, é porque Jesus é o nosso assunto. Era isso que existia na igreja. A igreja do caminho. Quando eles foram dispersos, o tempo todo, aonde eles estavam, com quem se encontravam, eles estavam pregando da palavra de Deus. Eles estavam testemunhando do Evangelho. Eles estavam, ensinando. Eles estavam vivendo em comunhão. Eles estavam servindo uns aos outros. Eles estavam exercendo o ministério a qual foi nos concedido. Abram aí a Bíblia de vocês lá em Mateus 28. E nos versículos 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, isso não é um conselho de Jesus à sua igreja. Isso não é um pedido de Jesus à sua igreja. Isso é um mandamento, isso é uma ordenança do Mestre.
que a igreja saia e que ela pregue, e que ela anuncie, e que ela faça discípulos. E não é só o pregar, não é só o anunciar, é o quê? É estar ao lado, é caminhar junto, é estar se fazendo como modelo para o outro, e orientando para que ele imite os seus caminhos, porque naquela prática, você vai ganhar mais uma pessoa que vai ter vontade de fazer o quê? De pregar, de anunciar, de viver o evangelho, de fazer discípulos, de ensinar. E a Bíblia diz uma coisa que é uma promessa: e eis que o Senhor é que está conosco, nós não estaremos sozinhos. Quando nós vamos para o texto de João 14:6, que Jesus ele fala para os seus discípulos que ele estaria indo ao Pai, preparando para o que iria acontecer. Olha, eu vou para o Pai preparar lugar, quando estiver preparado eu vou voltar. Mas eu quero que vocês entendam, olhem, não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outro que possa levá-los a Deus, só através de mim. Ali Jesus estava direcionando: se eu sou o caminho, olhe, a missão de vocês agora é de anunciar. Anunciar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus disse, olhe, para esse trabalho, para esse ministério, o próprio texto de João 14 vai dizer: vocês não estarão sozinhos. Eu irei, mas eu vou enviar o Consolador. E aí, irmãos, sabe qual a diferença da presença do Consolador em nós? Que Jesus ele estava ao lado, a presença. E o Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Ele hoje habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu lembro de Tiago. Aquilo que eu não tenho, eu tenho que pedir o quê? A Deus para realizar. Se eu tenho falha, aí você vai lembrar de Isaías. Ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Você vai lembrar de Moisés. Eu sou gago, não sei falar. Lembrar de Jeremias. Senhor, eu não sei falar. Sou só uma criança quando foi chamado. Mas Deus disse o quê? Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. O que a gente precisa, irmãos, é só anunciar. É só falar. É só ensinar. É testemunhar que Jesus Cristo salva. Quando a gente lembra do apóstolo Pedro, no texto que a irmã Alessandra leu aqui, na sexta-feira, que foi da cura do cego, ali na porta de Formosa, e que daquilo tudo ocorreu, que eles foram presos, e que foram chamados, e que foram levados à presença de Gamaliel, do chefe, ali no Sinédrio. E quando estava com toda aquela inquisição, e Pedro, ele se levanta, e depois daquilo tudo ele diz: eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Queridos, nós não podemos deixar de falar. Mesmo que venha sobre nós perseguição, mesmo que venha sobre nós ameaças, nós precisamos estar irmanados em Deus, cheios do Espírito Santo, que é quem nos capacita para exercer esse ministério de evangelização, este ministério da pregação. Nós precisamos estar cheios, porque quem vai nos capacitar para a missão é quem?
é o Senhor. Nós não realizamos nada de nós mesmos. Quem nos capacita é o Senhor. Eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou. Quem está capacitando e colocando palavras na minha boca é o Senhor. É Ele que nos capacita, irmãos. De nós mesmos nós não somos nada. E é isso que nós precisamos entender. Mas como vasos na mão do oleiro, não podemos deixar de recuar. Sabe por quê? Porque se nós recuarmos, a Bíblia diz que as pedras clamam. Mas hoje a gente está em uma guerra. Sabe o que é? A guerra das trevas contra os filhos da luz. Os filhos da luz somos nós. Se nós nos calarmos, todas essas ideologias que nós temos falado estarão nas ruas, protestando, falando, ensinando, incutindo inverdades, incutindo mentiras na mente e no coração de jovens, de adolescentes, de crianças, de adultos. Porque quantos são hoje homens e mulheres que nós conhecemos, homens e mulheres de bem, que do nada, aí você diz assim, agora eu mudei de posição. Dá para você entender isso? Alguém que viveu o tempo todo, teve sua vida estruturada, com casamentos, filhos, e de uma hora para outra, muda de posição. Os irmãos conseguem compreender a luta que nós temos travado com as trevas? E que quando a igreja se cala, quando a igreja não anuncia, quando a igreja não prega a verdade, essas coisas, crescem. Como servos do Senhor, nós não podemos nos calar. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo é a salvação. E aí quando eu vou e lembro que foi o texto que nós estávamos estudando na classe dos jovens, quando você vê aquela mulher que tem um encontro com Jesus ali no poço de Samaria, aquela mulher que estava presa a uma vida de pecado, aquela mulher que estava presa a todo um simbolismo religioso, aquela mulher que estava presa a símbolos, porque para ela o poço era um símbolo de religião. O monte era o símbolo e o lugar de adoração. Mas quando ela tem o encontro com Jesus, e que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, oferece à mulher uma água que sacia a sede, a ponto que ela não tem mais não tem como ficar sedenta, porque a água que ela bebe preenche-se nela, trazendo uma fonte que jorra todos os dias. E essa fonte produz nessa mulher o quê? Vida. É o texto que está lá em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem o encontro com Jesus, recebe vida plena em Deus, recebe salvação em Deus, recebe completa restauração do Senhor, recebe provisão total. Não há mais falta em nós. Nós temos falta de alguma coisa? Tem falta de alguma coisa? A Bíblia diz que tudo o que quiserdes e pedirdes ao Pai, Ele nos concederá. Aí eu posso dizer que eu tenho falta, irmãos? Eu não tenho mais falta. Se eu tenho a quem eu recorrer,
E a Bíblia diz que quando eu recorro a Ele, Ele concede o desejo do meu coração. Eu não tenho falta. Quando eu tenho é porque eu não peço. Porque o apóstolo Tiago diz, até a sabedoria é o Senhor que nos dá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então temos falta de alguma coisa? Não. O Senhor Jesus é provisão total. Ele é a nossa vida, irmãos. E hoje o nosso viver deve ser para Ele. É o entendimento que o apóstolo Paulo tem em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E agora a vida que vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu tenho o prazer de anunciar. Quando Cristo vive em mim, eu tenho o prazer de estar no caminho, porque eu vou seguir os passos do meu mestre. Aonde é que Jesus estava sempre? No caminho, pelas cidades. E o que é que Jesus oferecia? Ensinamento, vida, cura, restauração, alimento. O que as pessoas tinham necessidade, Jesus estava o quê? Oferecendo. Essa missão hoje é minha. Essa missão hoje é sua. Nós somos os ministros do Senhor nessa terra. Quando Paulo diz que Cristo é o cabeça e eu sou o corpo. Quando Paulo fala que Cristo é a representação da igreja nos céus, e a igreja é a representação de Cristo na terra, isso quer dizer que a mesma missão que o meu Senhor Jesus, Ele veio fazer por mim, como igreja, eu devo continuar fazendo em favor de todos aqueles que estão perdidos. Por isso que este comissionamento não foi dado a anjos. Este comissionamento foi dado à igreja. Somos nós que hoje somos comissionados a fazer. E aqui, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o que essa mulher, após ter o encontro com Cristo Jesus, e ter o entendimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela faz. Ela sai, e no versículo 27, diz assim: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus, e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Queridos, aquela mulher, quando ela teve encontro com Jesus, quando ela reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela não se cala, ela anuncia. Aí eu lembra da minha pergunta antes? Quando você teve encontro com Jesus, o que foi que você fez? Com uma mulher. Você saiu e anunciou a todos a quanto você achou. E você fez o quê? Olhe, eu encontrei Jesus. Eu agora sou nova criatura. Antes eu estava assim, mas hoje o Senhor fez isso na minha vida. O Senhor me restaurou. Você tinha poder de testemunhar. Aí hoje eu pergunto a vocês: qual é o prazer que nós temos mais como cristãos? É testemunhar das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Ou reclamar das coisas que nós não temos conseguido?
Qual tem sido o nosso prazer? De anunciar que Jesus Cristo salva? Ou de murmurar? Questionar diante de Deus? O Senhor nos chama como atalaias neste século presente. Mas o Senhor nos chama para, assim como a mulher samaritana, anunciar Jesus. Venham, vejam o que Jesus tem feito na minha vida. Irmãos, se formos nos colocar diante de Deus em oração, todos os dias, nós temos motivo para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos feito grandes coisas. Todos os dias o Senhor tem operado algo em você. Todos os dias você tem recebido provisão de Deus, mas em vez de testemunhar o que Deus tem feito e falar às pessoas daquilo que você recebeu e da experiência que você tem obtido, nós temos nos calado. E a Bíblia, ela nos conclama: fala e não te cales. Fala e não te cales. É tempo da igreja brasileira se levantar e, como um grande exército de Deus, anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Nós temos desenvolvido aqui com as crianças da escola. Eu tenho hoje, como mãe, tido uma preocupação de fazer aquisição de materiais, de livros, de estudos que eu possa realizar com o meu filho, para implantar nele essa responsabilidade cristã, para ter intimidade com Deus, para estar na presença do Senhor, para ter prazer de anunciar Jesus Cristo. Porque hoje os nossos filhos têm tido vergonha de até anunciar que são evangélicos, dizer que são servos do Senhor. Porque nós não temos também tido o mesmo prazer de nos mostrarmos como cristãos, como os do caminho, como a igreja primitiva. Saiamos aos caminhos que o Senhor nos direcionar e não deixemos de anunciar. E estratégia, irmãos, nós temos muitas. Hoje eu não posso, tem hora que da correria, do trabalho e tudo, não tenho como voltar novamente um domingo à tarde para anunciar a Jesus, para sair em visitação, eu não tenho. Mas quando você estiver na fila do banco, é a oportunidade que você tem de anunciar. Quando você está numa fila de cinema, mesmo numa recreação, você tem a oportunidade. Quando você adentrar no Uber, ali você tem um tempo hábil para falar de Jesus. Olha que interessante, ontem nós saímos da igreja para retornar de Uber. E aí, Itapuã, a gente começou a chamar e veio o primeiro, cancelou, o segundo cancelou, e o terceiro, o rapaz aí começou, o motorista começou a puxar a conversa conosco, e aí perguntou: estou aqui no bairro da Paz, vocês me esperam? Eu digo: esperamos sim. A gente dois já tinha cancelado, eu ia dizer que não, a gente precisava voltar para casa. Aí nós aguardamos. Aí o irmão Janderson, que estava ministrando também lá, estava conosco: coloque para ele que nós estamos aqui na igreja Batista em Ebenezer, para ser um ponto de referência, né? E aí nós colocamos. Quando o rapaz chegou, e nós entramos, aí estava tocando louvor, estava tocando uma canção de Aline Barros. E aí conversando, de glória a Deus, já vi que o Senhor é evangélico, já puxei ali. Aí ele disse: não, na verdade eu não sou. Como vocês me falaram que estão saindo da igreja, então eu coloquei já o som para atendê-los. Eu disse: quem sabe, então não é, mas quem sabe esse não seja o momento de você
não ser alcançado agora pelo Senhor. E aí nós conversamos um pouco, e aí as músicas ficaram transcorrendo, nós louvando ao Senhor dentro do carro. Mas eu quero dizer a vocês que a semente foi plantada. Os irmãos creem? A semente foi plantada. E através daquela canção de ida, através da nossa fala, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar. Então, oportunidades, irmãos, e estratégias para falar que Jesus Cristo fala, nós temos várias. Agora a pergunta é: temos utilizado essas estratégias? Não. E se não temos utilizado, precisamos, como igreja, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores e, quem sabe, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas, e sentir no coração o desejo ardente, aquele pulsar, aquele desejo, aquela fome de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, de pregar sobre Jesus, de anunciar Jesus, de viver Jesus, onde quer que estejamos. Amém? Vamos ficar de pé? Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações e a complementar a sua palavra em nós. Amém? Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos nessa manhã e somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Te pedimos, Santo Deus, neste momento, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor nos dê o encorajamento dos céus, que nos dê a capacitação, e que como a igreja primitiva, como o apóstolo Pedro, como a mulher samaritana, ou como éramos quando nos encontramos com Cristo Jesus. Nos primeiros dias, quando nos convertemos, que tínhamos vontade de anunciar o Senhor a toda e qualquer pessoa. Que esse desejo, que esse fervor, que essa vontade possa, Senhor, invadir, queimar em nossos corações. Porque as pedras estão clamando. Existem muitos que precisam ouvir que só em Jesus há salvação. Quantas pessoas estão no engano do pecado. E que muitas vezes, como nós nos encontrávamos, encontram-se hoje e precisa de alguém que anuncie, que chegue até ela, que ofereça Jesus como Salvador, que queira andar com ela, que queira ser o seu discipulador, que queira fazer dela os seus discípulos, para que assim, Senhor, o teu reino na terra possa ser estabelecido através da tua igreja. Neutraliza nessa comunidade toda a ação do maligno sobre a vida, Senhor, de crianças, jovens e adolescentes. Nós queremos orar e abençoar cada rua, cada travessa, cada viela. Nós queremos orar, Senhor, ó Deus amado, por esta ligação, por esta via que veio para trazer-nos benefício, mas que hoje tem sido, Deus, usada para alimentar, Senhor, os demônios. Nós queremos repreender, ó Deus amado, todo o trabalho que tem sido entregue, nós repreendemos em nome de Jesus. Como igreja, nós profetizamos que Boa Vista de São Caetano é do Senhor. Nós profetizamos, Senhor, e queremos, Senhor, orar
pela segurança desta localidade, pela libertação desta localidade. Ó Deus, liberta os jovens que estão presos nas drogas, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Ó Deus, porque muitos desses jovens são filhos dos teus servos, e os teus filhos têm sofrido, Senhor, porque têm recebido nas suas portas credores e se sentem envergonhados. Eu oro agora, Senhor, pelos teus servos, pelos irmãos da tua casa, que têm passado por essa vergonha. Deus, muda a vergonha, Senhor. Traz honra, trazendo a libertação dessas vidas para a glória do teu nome. Nós oramos e nós profetizamos que a nossa geração é bendita em Deus. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos, como flechas na mão do valente, eles serão direcionados ao trono da glória, pois o nosso alvo é Jesus. Agora, Pai, nos usa, continua usando a tua igreja, continua nos despertando, Senhor, para o louvor da tua glória, e que venhamos a nos colocar como, ó Deus, soldados do Senhor, como servos eleitos de Deus. Ó Deus, nos coloquemos, Senhor, na posição, nos coloquemos na brecha, para fazer o teu nome conhecido, em todos os lugares, que o Senhor nos enviar, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar, coração silencioso, estamos assim, despedidos da casa do Senhor neste momento.